Bom dia, quintos anos, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre um texto que se chama Sopa de Pedra, ele tá lá na página 77. Hoje a Pro vai fazer a leitura desse texto com vocês. Esse texto ele conta a história de Pedro Malazartes, que ficou bastante popular aqui no Brasil, embora ele seja um texto de origem portuguesa, tá bom? Só que aqui no Brasil ele ficou bastante popular, principalmente com um artista chamado Mazzaropi. Pai, os avós de vocês com certeza conhecem, tá bom? E ele interpretou algumas das histórias de Pedro Malazartes. A gente precisa lembrar que Pedro Malazartes, ele já não era necessariamente uma pessoa adulta quando a gente começa a ler as histórias dele. Algumas histórias mostram Pedro quando ele era criança e outras quando ele já era adolescente, quando ele já era mocinho. E Pedro Malazartes, como o próprio nome diz, Malazartes, mas artes, quer dizer que ele só ficava aprontando, tá bom? Hoje a gente diria que ele estaria só fazendo trollagem. E Pedro Malazartes, ele gostava de levar vantagem em cima das pessoas. Então ele não fazia nada sem poder receber a sua boa parte em troca, tá bom? Esse texto aqui é o texto da Sopa de Pedra, ele tem algumas palavras, alguns termos que são um pouco diferentes, a gente não está acostumado a falar e nem a ouvir, principalmente porque são palavras que vêm do interior, palavras que estão fora da nossa realidade. Então, quando eu terminar essa leitura, a Pro vai voltar com algumas palavras ali para que vocês consigam fazer os exercícios da sequência, tá bom? Até porque eu sei que a grande maioria não está com o dicionário com vocês, tá? Então, a gente vai começar lá, ó, Sopa de Pedra. Todo mundo pegou sua apostila, página 77. Então, olha lá, Sopa de Pedra. Pedro Malazartes estava faminto, quando avistou um sítio de aparência próspera, cuja casa situava-se no alto de uma colina. Encostado à porteira, estava um velho agricultor. Ei, amigo, falou Malazartes, será que o pessoal do sítio me daria um prato de comida e uma xícara de café? Qual o quê? Respondeu o velho. O pessoal daqui é unha de fome. Nunca dá nada para ninguém, principalmente assim a velha. Mesmo assim, Malazartes bateu à porta da velha sovina. Antes, porém, apanhou 2 pequenos seixos e colocou-os no bolso da calça. "O de casa!" E a velha saiu e perguntou o que ele queria. "Ah, sinhá, só queria um naco de carne, um pouco de arroz, um taquinho de café." "Nem de comer e nem de beber", respondeu assim a velha. Pedro Malazartes não se fez de rogado. Pegou uma panelinha de ferro que trazia sempre consigo e pediu água e fogo para ele poder cozinhar uma sopa de pedra. Sopa de pedra? Nunca ouvi falar em tal refeição, espantou-se a velha. Como é que se faz? Simples. Coloca a panela no fogo, deixa a água ferver, põe esses pedregulhos que trago no bolso e no instante ela fica pronta. E pedra da boa sopa? Perguntou a velha já um tanto desconfiada. A sinhá precisa saber que estas não são pedrinhas quaisquer. Trata-se de um exemplar raríssimo de soparum pedregulhos, encontrada somente na Serra da Pirandola Branca. Quando, na água fervente, essa pedra libera uma porção de gostos e de cheiros bons. É ver para crer. A conversa de Malazartes atiçou a curiosidade da velha, que acabou convidando-o para entrar. Como era avarenta, pensou na grande economia que a pedra lhe proporcionaria. Diante do fogão, quando a água levantou fervura, o rapaz colocou a pedra e em seguida sugeriu: para que a sopa fique ainda mais gostosa, pode-se colocar uma pitada de sal, a senhora não acha? Ah, sim, eu não gosto de sopa insossa. E que tal um pouquinho de cheiros? Só se a senhora quiser. Pode ser. Um naco de carne vai bem, isso se lhe convier. Pode ser, foi respondendo a velha, cada vez mais curiosa para saber como seria o gosto da sopa de pedras. Chuchu, abobrinha, batatinha, mandioquinha, vagem, couve-flor também agradam ao paladar, além de dar um sabor bem diferente à sopa. E a velha, pouco a pouco, foi incrementando a sopa,
levada pela conversa do malandro. Algum tempo depois, a sopa estava pronta, caldo grosso e saborosa. Pedro retirou as 2 pedras e serviu um prato para si e outro para a velha. A sinhá saboreou-a gostosamente. Nunca em sua vida comera tão fartamente. No final, já com um sorriso satisfeito e estampado no rosto, perguntou onde poderia obter tais pedras. Pedro Malazartes bondosamente ofereceu à velha suas 2 pedras e em troca ganhou algumas roscas para tomar café que ela lhe oferecera. Então, olha só. Pedro Malazartes não era bobo nem nada, ele sabia que não dava para fazer sopa só com pedra. E ele foi enganando ali a senhora para que ela fosse dando outras coisas para colocar na sopa. Lógico que o que dava gosto na sopa, sabor na sopa, eram os outros ingredientes, tá bom? Então, para você fazer aqui o exercício 51, é onde a Pro vai ajudar vocês com o vocabulário, ele tem algumas palavrinhas e a Pro vai ajudar. Então, veio lá. Encontre no texto termos equivalentes às palavras afortunado. Afortunado é uma pessoa que tem dinheiro. Então, a gente pode dizer que ela é uma pessoa, palavrinha que cabe aí, próspera. Tá? A pessoa afortunada é uma pessoa próspera, uma pessoa que tem recursos, uma pessoa que tem dinheiro, tá bom? Embaixo, sovina e unha de fome. Unha de fome é uma expressão, aquela pessoa que ela é assim, ó, mão fechada. Então, olha lá, sovina e unha de fome, elas são 2 expressões que significam a mesma coisa. Elas significam a mesma coisa que uma outra palavra que está no texto. Dizia que a velha era o quê? Avarenta. Então, sovina, ó, unha de fome, e avarenta, elas têm o mesmo significado, tá bom? Depois veio ali, ó, estimulou. Estimulou não apareceu no texto, mas a palavra que significa a mesma coisa tá lá no texto. É o que ele fez com a velha. O que ele fez? Ele atiçou, ele deixou ela curiosa, tá bom? Então, a palavrinha para estimulou é atiçou. Lá teve 2 partes nesse texto que ele pediu um naco de carne. Naco é um pedacinho de carne, tá bom? Uma parte da carne. Sabe quando os pais de vocês ou a mãe cozinha e faz aquela carne em pedacinhos que fica junto com a batata? Aquilo ali é um naco de carne. São esses quadradinhos, são esses pedacinhos pequenininhos. Então, ele pediu um pouquinho de carne. Essa carne em quadradinhos, em cubinhos, é o que a gente normalmente põe na sopa, tá? Então, ele pede um naco de carne. Outra palavrinha que apareceu aí. Olha só, uma palavrinha que apareceu no texto, mas que aqui a gente tem o significado dela. Sem sal e sem tempero, é a mesma coisa que insossa. Insossa é sem sabor, tá bom? Insosso não quer dizer somente sem sal, tá? Insosso é sem sabor. Aquele que sente muita fome, aquele que está faminto. Era como Pedro estava. Pedro chegou lá morrendo de fome. Pedro chegou faminto, tá bom? Aí veio a palavrinha abundantemente, a mesma coisa aqui, fartamente, quer dizer que tem bastante, tá bom? Tem de sobra, então fartamente. Depois veio ali, ó, pouco, uma pequena porção, só um tiquinho, é a mesma coisa que tequinho. E essas palavrinhas que estão aí você vai encontrar aqui no seu caça-palavras, tá bom? Olha lá, exercício 52, ele também vem com algumas expressões do texto. Então, vamos lá. Substitua as expressões destacadas por outras de equivalentes ou de mesmo significado. Então, Pedro Malazartes não se fez de rogado. Então, Pedro Malazartes, ele não se deixou abater, ficar rogado e ficar chateado, cabisbaixo, triste. Ele não se deixou abater, tá bom? Então, ele não se fez de rogado, ele não se abateu. Embaixo, outra bolinha. Quando a água levantou fervura, é a mesma coisa que a gente fala quando a água ferveu. Isso mesmo, só isso aí, tá bom?
E que tal um pouquinho de cheiros? Aqui, quando ele fala cheiros, ele tá falando daquelas ervas de cheiro. O que dá cheiro na comida? Salsinha, cebolinha, louro, esse tipo de tempero que a gente usa que, na verdade, ele dá um sabor, tá bom? Ele não muda o salgamento da comida, mas ele dá cheirinho na comida, tá bom? Então, aqui tá um pouquinho de cheiros. Então, fica assim, e que tá um pouquinho de temperos. E quando ele fala o de casa, é uma expressão que a gente ainda de vez em quando usa aqui em São Paulo, tá bom? O de casa é a mesma coisa aqui. Tem alguém em casa? Quem está em casa? Uma coisa importante pra gente saber. Quando a gente vê ali sinhá velha, sinhá é um termo para senhor ou senhora. E o velha, ele tá em V maiúsculo, significa que era o nome dela, tá bom? Cada um com o nome que tem. Mas aqui, sim, a velha era a senhora velha, velha era o sobrenome dela, tá bom? Façam com atenção. Lá na página 81, vocês têm a oficina de redação número 8. Tem algumas instruções para vocês aqui na plataforma de como vocês vão fazer, tá? Então, ela tá dividida em algumas partes. Uma que é uma parte fotográfica, ou um desenho. A segunda parte, você vai colocar ali a sua parte escrita. E na terceira parte, você vai dar a sua opinião sobre os personagens, tá? Pode dizer assim, Pedro Malas Artes era legal. O que o Pedro Malas Artes era? Eu acho que Pedro Malas Artes era um personagem engraçado, porque ele fazia isso, isso e isso. A velha, assim, a velha, ela era isso, isso, isso. Façam sua resposta completa, tá bom, gente? Não é porque a gente não tá ali na escola que a gente não vai responder da forma correta. Lembra sempre de colocar respostas completas. A prova está olhando. Não se esqueçam que vocês têm a prova hoje, tá bom? Um beijo para todo mundo e até mais.